Oi, eu sou a Steph e hoje é aquele dia que vocês sempre ficam aguardando todo mês. É claro que eu tô falando do dia de coisas e obsessões. E hoje é a edição de outubro. O outubro é um dos meus meses favoritos. Na minha opinião, ele é um dos meses mais lindos que existem. Isso porque no mundo todo tem alguma coisa muito bonita acontecendo. Em alguns lugares está tendo aquele lindo outono, laranja e marrom, aquele clima aconchegante e confortável. Aqui no Brasil nós temos a primavera, que é uma época que eu particularmente considero bonita e agradável. Tem um clima um pouco esquisito, né? Tipo, pelo menos aqui no Rio tá um clima esquisito, tá tipo, chove muito do nada, às vezes abre um solzão e faz calor. Um clima estranho, mas que ao mesmo tempo tem uma coisa agradável nele. Tipo, eu particularmente tenho gostado da chuva que tá acontecendo nos últimos dias aqui, porque ela não é aquela chuva, sabe, que destrói tudo igual a chuva de verão. A chuva de verão é aterrorizante. Mas a primavera, ela é uma coisa um pouco mais suave. Ela vem do nada, te dá um sustinho, mas ela não é tipo uma destruidora. E eu gosto disso. E também, um pouquinho do calor da primavera, eu até que gosto. É legal pra passear, pra andar por aí. E tem um charme, né? Fora todo esse negócio das flores. É sem dúvidas uma época realmente muito simbólica e bonita, e eu admiro muito isso. E assim, logo mais já vem uma época que eu não gosto, que é a época do verão. Não que o verão em si seja feio, existe muita beleza no verão, mas o calor demais, ele destrói tudo pra mim. Então, eu sempre fico com um certo medo do verão, sabe? Ele me assusta. Tem algumas pessoas que ficam deprimidas em épocas mais cinzas, épocas de inverno. Mas eu, particularmente, eu encontrei um aconchego no inverno. Já no verão é muito difícil, é difícil encontrar. Eu espero encontrar no próximo verão, mas é realmente muito difícil porque o verão é uma época, sinceramente, irritante, sabe? É demais, pelo menos pra mim. Mas deixando essa coisa de estações de lado, o outubro ele também tem outras maravilhas. Nesse mês nós temos muitas questões comemorativas, como Halloween, e também existem algumas tradições para diferentes crenças e tal. Tem toda essa tradição do Dia dos Mortos, que eu confesso a vocês, eu não entendo tanto a respeito, mas toda vez que eu vejo, eu percebo uma beleza nisso também. Essa coisa de homenagear as pessoas que já estiveram aqui, e não só as pessoas, né? Existe um dia que as pessoas também homenageiam, às vezes, seus pets, alguns animais. Então, eu acho isso bonito. Além disso, também existem algumas outras comemorações. É uma época de, sei lá, muito agradecimento pelas coisas que já aconteceram e de relembrar também. E é uma época de cultivar muitas coisas também. É uma época que a gente reflete muito porque o outubro é o começo do fim. Eu acho que eu disse que setembro também é o começo do fim. Eu acho que outubro já não é o começo, é tipo, agora realmente o ano está acabando. Setembro a gente fica mais melancólico, mais, sabe? Já outubro parece que a gente começa a cultivar as coisas para o próximo ano. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas eu acho que faz sentido. E assim, gente, outubro em si é comemorativo, mas a última semana de outubro, ela é mais comemorativa ainda. Diferentes tipos de pessoas vão estar celebrando ou relembrando. E eu confesso a vocês que o meu outubro, nesse sentido, ele foi um pouco fraco, pelo menos no sentido de Halloween. Foi mais um ano que eu pensei que eu faria alguma coisa, mas eu acabei não fazendo nada. Isso já tá virando quase um clichê pra mim, porque todo ano eu tenho essa impressão de que eu vou fazer alguma coisa em outubro e eu acabo não fazendo muita coisa. Mas eu acho que esse ano eu até que fiz algumas. Eu sinto que eu tô muito filósofa nesse vídeo, eu não sei muito bem o porquê. Eu só tô pensando em muitas coisas. Coisas de outubro, sabe? E assim, gente, é aquilo, eu gostaria muito, mas não consegui fazer nada, sabe? Tipo, eu queria tanto ter feito alguma super mega fantasia legal. Mas nem sempre a gente consegue, principalmente por questões financeiras e um pouco de falta de tempo. Como eu já comentei algumas vezes aqui no canal, eu ainda tô num processo de me adaptar a muitas questões da mudança. Eu já me adaptei ao lugar que eu moro, mas tem muitas coisas que eu ainda estou ajustando, sabe? Então, o dinheiro, ele tá meio que complicado, ele tá fluindo demais, sabe? Tá difícil segurar um pouco ele pra bobeirinhas.
Mas eu espero de verdade mesmo, que o próximo ano seja mais interessante e que eu possa realmente fazer alguma coisa muito legal e algo que inspire vocês também no Halloween. E eu espero que vocês tenham conseguido fazer alguma coisa assim, porque deve ser muito legal. A única coisa que eu tô planejando fazer é um bolo. Eu quero fazer algum bolo muito especial pra comemorar na sexta. Não necessariamente um bolo super aterrorizante de Halloween, mas um bom bolo, sabe? Pra poder comer e curtir o dia. E também, de repente, assistir algum filminho, fazer alguma coisa assim. Porque eu acho que a gente precisa também curtir e aproveitar as datas e as épocas do ano que a gente vive. E eu filosofei demais no começo desse vídeo, e agora eu quero comentar com vocês sobre outras coisas. Sobre as coisas que eu consumi esse mês e que ficaram na minha cabeça. E é claro, eu vou começar falando do mais fácil, que é cinema. Cinema é uma coisa que vocês sempre vão ver todo mês, porque eu tomei a decisão de me dedicar a isso. Então, toda semana eu assisto pelo menos um filme. Isso é uma regra que eu defini pra minha vida. Já houveram épocas em que eu assistia 3 filmes por dia. Atualmente tá um pouco difícil, mas eu admiro quem consegue. Então, assistir um filme por semana pode parecer ter pouco pra quem gosta muito do cinema, mas me fez digerir melhor as coisas que eu assisto, sabe? As coisas ficam mais na minha cabeça, eu diria. E pra falar nesse vídeo, eu separei 3 filmes que realmente ficaram na minha cabeça, tá? O primeiro é Belle de Jour, que foi um filme que eu comentei aqui no canal. Na verdade, todos os que eu vou mencionar agora, eles tiveram um vídeo dedicado aqui no canal, então, caso você fique curioso, é só você pesquisar e conhecer um pouquinho mais sobre eles, tá? Belle de Jour é um filme que é um tanto controverso, ele tem elementos sádicos, é um filme que até te tortura um pouco, porém ele possui uma beleza, assim, hipnótica, é um filme muito interessante. Ele é um tipo de filme que nem todo mundo vai gostar, mas se você gostar, provavelmente você vai gostar muito, porque ele realmente te encanta com essa coisa estranha que ele tem, sabe? E eu adoro isso. E saindo um pouco dessa vibe de filme sofisticado, um outro filme que ficou na minha cabeça foi Basket Case, que foi, acho que o primeiro filme que eu assisti esse mês, ou o segundo, não sei, foi bem no comecinho mesmo do mês. E assim, ele é muito doido, absurdo, grotesco e, sinceramente, é bem engraçado também, porém, às vezes é bem bizarro. Então, ele se equilibra nisso. É um clássico trash e é um clássico trash pra esquisitões. Então, se você for um esquisitão, igual a mim, você vai gostar. E eu considero como um filme essencial também dos anos 80, então assistam, porque é muito doido e muito engraçado. E só pra fechar, falando de cinema, o último filme que ficou na minha cabeça e que eu gostei muito foi Triângulo do Medo. Esse filme eu acho que é de 2009, os outros filmes são mais antigos, Belle de Jour eu acho que é dos anos 60 ou 70, não me lembro exatamente agora. E o Basket Case é dos anos 80, no máximo 90, sabe? Não tenho certeza exatamente agora. Já Triângulo do Medo é um filme mais atual, não tão atual assim, né? Porque em poucos anos esse filme já vai ter 20 anos. Que loucura, né? Como o tempo passa, é estranho pensar que 2009 tá ficando tão pra trás. Que doideira, mas enfim. Triângulo do Medo é um filme que ele é muito sensível em alguns pontos, apesar de ser um filme bem dinâmico também. E eu gostei dele, ele é bem confuso, deixa você meio tonto, mas quando você entende, sabe, tudo se encaixa ali e tipo, fez sentido. Eu acho que deve ser interessante de assistir mais de uma vez, porque você vai captar algumas coisas, principalmente o simbolismo do filme. E é isso, ele é uma baita experiência. Eu sei que eu não dei uma sinopse muito clara sobre nenhum dos filmes. Eu tenho o costume de descrever filmes de outra maneira, sabe? Não como sinopse, mas mais com as coisas que eu senti. Isso irrita algumas pessoas, tem gente que gosta de ter um resumo, mas nem sempre eu consigo resumir as coisas assim, nem nas minhas reviews, então é uma característica minha. E saindo um pouco do tema de cinema, eu quero comentar um pouco sobre como foi a minha rotina esse mês e sobre algumas pequenas coisas que eu amei muito esse mês. As coisas que eu vou falar aqui podem soar um pouco nichadas, mas quem entende, entende. Esse mês eu passei a me dedicar muito mais
a tomar chás e também a pesquisar mais sobre flores, sobre ervas, sabe? Eu tenho me interessado, absurdamente por esses temas. Eu me pego o tempo todo lendo sobre isso e eu senti que isso mudou muito a minha vida. Eu senti que a minha aparência ficou melhor depois que eu passei a investir mais nessas coisas. E sei lá, eu gosto muito dessa sensação de ter um chazinho pra cada coisa. Então, eu comi alguma coisa que eu achei que não me fez bem. Eu tenho um chazinho pra isso que me ajuda. Nossa, eu realmente preciso relaxar hoje. Eu tenho um chazinho pra isso. Então, sabe, tem um conforto muito grande em chás e também em temperos, e entender sobre temperos e sobre ervas e saber usar as coisas. Então, tem dias que eu preciso disso, eu preciso desse tipo de vitamina, eu preciso dessa energia. Então, eu já vou lá e adiciono, seja alguma fruta, algum legume ou alguma erva ali. E as ervas, elas fazem muita diferença na comida. A comida fica muito mais saborosa, ela fica muito mais interessante. O seu paladar, sabe, ele muda quando você para de comer só comida com sal ou tempero pronto. É quase como se fosse um formato novo de arte que eu estou descobrindo. É fascinante e eu recomendo muito a vocês. Vocês podem ter isso como um hobby, tá? Porque, por incrível que pareça, não é caro. A maior parte dos chás são baratos. E eu não tô falando daqueles chás que vem em caixinha não, tá, gente? Eu tô realmente usando, as plantas, as ervas mesmo. Eu peneiro, sabe? E é muito diferente do chá de caixinha. Porque antigamente eu já tinha costume de beber chá, mas eram só esses de caixinha. Só que fazer, literalmente pegar ali a planta e esquentar na hora e fazer é diferente, sabe? É incrível. Então, eu vou recomendar pra vocês alguns chás que eu tô gostando bastante no momento, tá? Eu tô gostando muito do ginseng de manhã, mas o ginseng, ele é muito intenso. Ele é bom pra quando você realmente tá sem energia, mas ele não é muito recomendado para pessoas que têm ansiedade. Eu particularmente tenho ansiedade, mas ela tá mais controlada atualmente, então eu tomo só um pouquinho de ginseng de manhã, só, tá? Se você tiver moderação, não deve te causar nada. Então, se você tiver hipertensão ou se você já tá lidando com alguma questão aí muito chata de ansiedade, evite o ginseng, opte por alguma outra coisa que te ajude a controlar a ansiedade. Uma outra coisa que eu tô usando muito nos meus chás é o gengibre e a hortelã. A hortelã eu já uso muito nos meus sucos, mas eu resolvi adicionar em chás e eu achei que ela dá um gostinho muito especial. Eu gostei muito. E de uma forma geral, não existem muitas regras, você pode colocar o gengibre e a hortelã em vários chás diferentes. Um outro chá que realmente eu estou amando, é um dos meus favoritos do momento, é o chá de rosas brancas com um pouquinho de canela e gengibre. Fica muito bom. Eu acho que se você fizer só com rosas brancas, ele fica um pouco amargo, mas se você adicionar canela, gengibre, tem algumas pessoas que adicionam maçã também, e deve ficar interessante, mas eu só fiz ele com canela e gengibre e as rosas, e é maravilhoso. Ele é super cheiroso, sabe? E você se sente muito chique tomando esse chá. Para que esse chá, ele é um chá aliado das mulheres, sabe? Ele tem muitas propriedades que são positivas para as mulheres, então eu recomendo bastante que vocês tomem esse chá. Eu só queria destacar que é muito importante que você pare para pesquisar antes, porque tem alguns chás que podem não fazer bem para você se você tiver diabetes ou hipertensão. Então, antes de comprar, pesquise um pouquinho para ver se é o ideal para você, para ver se não vai te fazer mal, porque por mais que um chá faça muito bem para algumas coisas, ele pode ter alguma propriedade que não vai fazer bem para você. Então, tome cuidado com isso. Mas de uma forma geral, eu recomendo muito o universo dos chás. Existem muitos chás diferentes para todo tipo de pessoa e é muito legal, de verdade mesmo, virou um hobby para mim. E é isso, esse foi o meu outubro. Eu espero que o mês de vocês tenha sido maravilhoso e que muitas coisas ainda melhores venham no próximo mês. E eu vou adorar saber também quais foram as coisas e obsessões de vocês desse mês, tudo de bom e de maravilhoso que vocês conheceram, sabe? Tudo de realmente muito legal que aconteceu. E às vezes, até mesmo as coisas não tão legais podem trazer algum ensinamento, alguma coisa interessante. Então, de uma forma geral, eu gosto de saber. Gosto de saber os filmes que vocês gostaram, as comidas que vocês mais gostaram, tudo. Porque sempre tem alguma coisinha que eu ainda não conheço e que eu vou adorar conhecer.
Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Muito obrigada aos membros do canal que me apoiam muito. E lembrando que tá rolando votação. Se você quiser participar, custa apenas R$ 1,99. É bem baratinho. Mas se você não puder, não tem problema. Eu fico feliz só de você assistir esse vídeo. Isso já me ajuda muito, tá? Muito obrigada. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo.